Olá, sintam-se todos cumprimentados e bem-vindos ao meu canal onde vemos histórias bizarras, assustadoras e engraçadas. Se você tiver alguma história interessante, sinta-se à vontade e conte-nos abaixo. Eu rasguei os 4 pneus e o step do meu ex-supervisor. Eu trabalhava numa repartição pública e esse ex-supervisor, vamos chamá-lo de Alfredo, não gostava de mim porque eu não tratava o local de trabalho como minha vida social, repartição pública no maior estilo. Prometi emprego pro sobrinho do meu assessor lambe-bolas e ele vai trabalhar ao. Eu também não gostava dele e não fazia muita questão de esconder, mas sempre fui respeitoso, cordial e fazia meu serviço muito bem, porque o trabalho era o único ponto em que ele poderia me prejudicar desde que eu não fizesse cagada. Um dia, logo que comecei a trabalhar nesse setor, esqueci o crachá em casa, e como eu nunca faltei e eu meio que era conhecido por isso, não avisei o Alfredo que eu tinha esquecido o crachá. Quando veio o meu pagamento, R$ 156 a menos por uma falta não justificada, e onde automaticamente se descontava o dia de descanso remunerado e a folga semanal, sábado e domingo. Fui falar com ele, pedi para ele falar com o RH para reverter aquilo e ele disse que não tinha como provar que eu estava lá naquele dia, e quando eu perguntei se assumir a responsabilidade como supervisor não estava nas atribuições dele de chefe, ele disse que o coisa assim tem que se tratar com papelada provatória e ele não tinha nada. Resumindo, perdi esses R$ 156. Quando eu trabalhei para ele, o serviço mais PNC ali era arquivar papelada e eu odiava. Pois bem, me mudaram de setor depois de uma reunião sobre assédio no trabalho, mas a gente ainda trabalhava na mesma sala. Um dia, durante uma chuva torrencial no horário de almoço, entrou água pelo telhado e os isopores do forro não aguentaram o peso e caíram em cima das nossas estações de trabalho, que milagrosamente nada sofreram, mas o chão estava repleto de água, sujeira, isopor e pombas mortas. Então a gente não tinha como trabalhar mais aquele dia e fomos dispensados mais cedo, eu e outros 5 funcionários. Quando eu passo na frente desse supervisor para ir embora, ele pede para eu esperar, chama meu novo supervisor e pede para eu organizar o arquivo e eu dar uma forcinha pro setor. Eu olho pro meu supervisor, mas ele concorda com o antigo e eu, que poderia ser liberado 13h15, acabei tendo que organizar o arquivo e só consegui terminar aquela bosta às 14h40, porque desde a minha saída daquele setor ninguém mexeu na organização do arquivo, quase um ano. Estacionado na rua, isso coisa de um mês depois, e como eu conhecia o bairro, sabia que as câmeras dos comércios não estavam filmando o carro dele. Sempre tenho um estilete bem afiado na mochila, e praticamente triturei os pneus do Jeep dele numa hora que fui ao banheiro. No dia. Pois bem, um dia eu vi o carro dele seguinte, ele estava possesso que teve que gastar com pneus novos, fora chamar um guincho, e ele ia buscar a esposa no aeroporto vindo de viagem e não pôde, e ela pegou um táxi para chegar em casa e ele tava puto que entre pneus, guincho e táxi, ele perdeu uns R$ 1.200. Uma hora que ele estava sozinho eu fui falar com ele e, em tom de zoeira, falei que todo castigo para quem atrapalha a vida dos outros é pouco, e ele perguntou se fui eu. Só disse que eu assumo se ele conseguir provar, do contrário eu era inocente até que se prove o contrário. Ele perguntou se foi por causa do dia que o teto desabou, só recém confirmar ou negar, e ele disse que perdeu uma grana preta por causa daquilo e ia ser dinheiro que ia fazer falta para ele. Só falei é mesmo? Os 156 que você não moveu uma palha para me ajudar aquela vez que esqueci o meu crachá também me fizeram a maior falta. No meu primeiro ano do escola particular. Em um certo momento a professora de redação retirou todos os alunos que faziam parte da oficina de redação. Sobrou na sala, eu, meu amigo R e um grupo de garotas, as populares. Aproveitei o horário livre para tirar uma soneca, eu de um lado da sala por no outro, ambos no fundo da sala. Acordei basicamente no mesmo momento que o R, tinha uma lata de Coca-Cola na mesa dele, as meninas conversavam, eu falei brincando, joga a lata no ventilador, mas não falei sério. R não era um cara muito esperto, ele arremessou a lata no ventilador de teto sem pensar 2 vezes, acontece que ele tinha tomado a coca, encheu a lata de água, e ainda arremessou ela. Teve água voando para todo lado e pegando nas meninas que foram reclamar na diretoria. Lá fomos informados de que só entraríamos na escola com nossos responsáveis no dia seguinte. Avisei minha mãe, expliquei a história e ela ficou só ok.
No dia seguinte, na direção estava eu, R, nossas mães, a conselheira de classe e a diretora coordenadora. Pediram para falar primeiro comigo e com minha mãe. A conselheira de classe mal tinha acreditado no que tinha acontecido, afirmou que eu era um dos melhores alunos da escola desde sempre, fez 1000 elogios, nunca recebi tantos elogios na vida, no final das contas, foi uma vitória pro meu lado. Para o R, foi um caos, ele conseguia ser um dos piores alunos. Quando entrou ele, a mãe dele e as duas responsáveis da escola, começou um barraco generalizado, elas fecharam a porta e foi uma gritaria de uns bons minutos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever e deixar seu like e até a próxima.